com muita alegria eu queria trazer aqui, primeira de muitas, aqui na nossa comunidade, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Gratidão, pastor Anésio, pelo carinho. Amor à primeira vista, viu? Que igreja linda, povo remido pelo sangue do Cordeiro, habitado pelo Espírito Santo de Deus, povo que vai morar no céu. Abra sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. João capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 1 a 14. Antes de ler esse texto, me permita algumas palavras preliminares. A maioria dos estudiosos acredita que o Evangelho de João é a obra mais importante da literatura mundial, e eu penso que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão largamente traduzida e divulgada no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que devastou praticamente parte da igreja nos 3 primeiros séculos. Essa heresia chamava-se gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que o Império Romano dominou o mundo politicamente, mas não no campo das ideias. O pensamento grego continuou prevalecendo, e um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Em outras palavras, os gregos acreditavam que a matéria que você vê e toca era essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Na cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século, e João escreve este Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui, na introdução do Evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo, porque ele inicia assim: no princípio era o verbo. Vocês aqui de Osasco certamente têm um bom conhecimento da língua portuguesa e notam aí, portanto, que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, preexiste ao começo, preexiste a criação, preexiste a história. Se ele preexiste ao princípio, ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo, sendo eterno, é Deus. Raramente ou quase nunca você vai encontrar um autor defender uma tese e provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Na verdade, nós temos muita dificuldade em entender o conceito de eternidade. Talvez entendamos um pouquinho de tempo. Por exemplo, se você conseguisse extrair um único dia da eternidade, você não teria mais, por exemplo, se você tiver 1 milhão de anos, pense comigo, 1 milhão de anos. Se você conseguir extrair 1 milhão de anos, um dia de 1 milhão de anos, um único dia, você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas pergunta a você: e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade. Então a eternidade não é tempo. Então você e eu não entendemos tão bem, sabe por quê? Eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e porque o verbo é eterno, então o verbo é Deus. Mas ele estava no princípio com Deus, e a expressão lá no grego significa, ele estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e Deus é um ser pessoal, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui: e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então, eu preciso concordar com o pensador C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, seria um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus.
pois só Ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O Verbo, portanto, é eterno, o Verbo é pessoal, o Verbo é divino. Bom, diz o texto que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta aqui, princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o nosso glorioso Redentor, o Verbo, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 é categórico: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esse versículo 3 põe o machado da verdade na raiz de algumas teorias tão populares em nossos dias. Por exemplo, esse versículo refuta a ideia grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo refuta a ideia da teoria da geração espontânea. O mundo não surgiu por si mesmo. Desculpem da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. Ele não surgiu de motu próprio. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang, de que uma mega explosão cósmica casual produziu esse mundo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu penso, pastor Anésio, que seria mais fácil acreditarmos que se lançássemos 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão cósmica casual produziu este mundo, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Então posso lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo, por que estamos aqui no planeta Terra? Foi o acaso que nos deixou aqui? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Acertamos milhares de vezes na loteria para estarmos aqui? Na verdade, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão cósmica que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Todos vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou o nosso satélite em sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 3 ainda reprova a chamada teoria da evolução. Vocês bem sabem que em 1859, Charles Darwin lançava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. A primeira edição se esgotou no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É preciso afirmar, e afirmar com todas as letras, que criacionismo não é artigo de religião, criacionismo não é artigo de fé, criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, o que você e eu cremos pela fé, é que o mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Então eu compreendo que não há nada mais importante para nós nessa noite do que parar e refletir sobre a grandeza do nosso glorioso Redentor. Quão grande Ele é, quão magnífico Ele é. Quando o profeta Isaías,
escrevendo um texto messiânico, trata da majestade de Deus, diz que Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora, pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho desse universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. Essa é uma matéria em aberto. Nenhum homem de fato sabe exatamente qual é o tamanho do universo, mas você e eu sabemos. Você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Tenho que concordar com Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui eu criei, isso aqui é meu, aqui eu estou e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele, se ele for honesto? Eu não sei. Mas o que eles sabem e ousam afirmar é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, bote numa tábua de vidro e tenha a pachorra, desculpa da expressão, a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Eu fui tentar fazer isso, pastor, nas férias. Enchi a mão de areia e comecei a contar. 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400. Eu parei, não tinha nem começado a contar ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Do século passado para cá nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. O fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do nosso planeta. Se você puder pegar uma folha tenra, parecida com essa, lá no seu quintal, pois uma folha tenra quanto esta é mais complexa do que a cidade de Osasco. Se você pega uma gema de ovo, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard em oftalmologia,
disse que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo, e em cada uma delas 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando chega no verso 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Que tudo que existe, existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais voláteis, terrestres e aquáticos, o universo, enfim. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que Jesus existe, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos, ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas João vai dizer algo fantástico, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus, ninguém coloca Jesus contra a parede, ninguém ameaça Jesus. Quão tolos são aqueles que escarnecem dele, que zombam dele, que fazem paródia da ceia dele. Quão enganados estão aqueles que acham que pode achincalhá-lo. Não, ninguém ameaça Jesus. Sabe por quê? A luz não tem medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Aonde Jesus Cristo chega, chega a cura, chega a libertação, chega a redenção, chega a salvação, chega perdão, tudo se faz novo, ninguém pode vencê-lo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele põe no trono, Ele tira do trono, Ele é o soberano Senhor do universo. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus, o verbo, é verdadeiramente Deus. Até aqui no versículo 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, pessoal, divino, autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e mantenedor da vida. E se ele é isso mesmo, e é, eu preciso dizer algo para você nesta noite. Você não pode sair daqui hoje sem uma decisão em relação a Jesus. E vou propor um paradoxo. E o paradoxo é este: você precisa tomar uma decisão, sabe por quê? Porque você é escravo da sua liberdade. Esse é o paradoxo. E vou ilustrar o paradoxo da seguinte maneira:
Você como um cidadão, dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. A única coisa que você não pode deixar de fazer é tomar uma decisão. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo pela frente, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Mas talvez você entrou aqui hoje a convite de alguém, e você é muito bem-vindo aqui. E aí no seu coração você esteja pensando assim: bom, mas eu não vim aqui para tomar decisão, eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, eu tenho raiva de quem decide, na verdade eu estou indeciso. Então eu quero lhe dizer nesta noite que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus isso é impossível, pois foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que agora, a partir do versículo 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a sua nesta noite? A primeira decisão está aí, confira comigo nos versículos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estamos falando de João Batista. E eu chamo a sua atenção para esse ponto. De Malaquias a João Batista, nós temos um período de 400 anos. Chamamos esse período de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. 400 anos depois, diz Lucas capítulo 3, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E as multidões se juntaram para ouvi-lo, toda Jerusalém, toda a província da Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e essa multidão, ouvindo João Batista, concluiu que, ponto, esse João não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Esse João, ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram assim? 100%, todas elas, sem exceção. Se falássemos uma linguagem de campanha política, e se João fosse o candidato a Messias, todos os votos seriam dele, nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. A convicção dessa multidão, ou a cogitação dessa multidão, traduz-se numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista, com aquela pergunta aveludada do sibilo da serpente, e a pergunta foi esta: porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, a tentativa de exaltar e botar um homem no pedestal aí. Muitos outros já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, desculpem da expressão, e dado com os burros na água. Mas João não engoliu a isca venenosa não, ele foi categórico: não, eu não sou o Messias não, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz não, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro não, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo não, é Jesus que é o amigo do noivo, eu sou apenas alguém que apresenta Jesus. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão foi reconhecer que toda a glória tem que ser dada a Jesus, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. A segunda decisão do texto está nos versos 10 e 11, confiram comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? E a resposta é: povo judeu. E por que o povo judeu não o recebeu? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Você percebe que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é simbolizado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia e pela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Jesus é simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Jesus é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Jesus é simbolizado pelo tabernáculo, Jesus é simbolizado pela arca da aliança, Jesus é simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Jesus é simbolizado pelo templo, Jesus é simbolizado pelas festas, Jesus é simbolizado pelos sacrifícios, Jesus é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Uma das coisas mais difíceis é você chegar em Jerusalém. Eu tenho tido a bênção, pastor, de levar caravanas todos os anos, e você vai no Muro das Lamentações, um local icônico, e você vai ver crianças e jovens e velhos orando fervorosamente, aguardando ainda a vinda do Messias, que já veio há 2000 anos na pessoa de Jesus de Nazaré. É como se a venda estivesse posta nos olhos. Isso é um alerta para você e para mim. Cuidado para que diante de tanto conhecimento você ainda rejeite Jesus, o Filho de Deus, o nosso único Salvador e Senhor. Mas vamos à terceira e última decisão, está aí nos versículos 12 e 13, confiram comigo. É a aceitação de Jesus. E notem que o versículo 12 começa com aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É aqui que contrasta o que foi dito antes com o que está sendo dito agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todas mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos religiosos, todos não religiosos, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. Significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Então João, no versículo 13, vai cuidadosamente explicar-nos o que não significa ser filho de Deus. Ele começa assim: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Significa que novo nascimento ou ser filho de Deus não é algo hereditário. Eu gosto muito de fazer pergunta, pastor Anésio, pelas minhas caminhadas por aí. Às vezes eu pergunto assim: e aí,
meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus? E a pessoa responde, mas é claro, o meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Ser filho de pastor deve ser coisa boa, eu não sou, deve ser, mas isso não faz de você filho de Deus. Há um ditado popular que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito, tem que ser nova criatura. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa nem da vontade da carne? Nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está na sua mão, nem na minha, nem na mão da igreja. A salvação pertence ao Senhor. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Qual a exigência que ele requer? Todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então imagine comigo a seguinte cena, vocês moram aqui em Osasco, moram aqui nessa grande metrópole de São Paulo, e sempre que dá um feriadinho, você escapole, não é verdade? Agora imagine você, um feriado longo, vai para uma região de montanhas, aquele arvoredo com a sua cabeleira esvoaçando pelo vento, aquela grama verde farfalhante, aquele regato de águas cristalinas rasgando as entranhas do jardim, engrinaldado de flores, o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores, aquele perfume embriagador exalando das pétalas aveludadas de tantas e multiformes flores com cores variadas, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você tomado de tanta beleza, de tanto encanto, de tantas coisas lindas ao seu redor, você explode numa exclamação maravilhosa. Quer saber de uma coisa? A partir de agora eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Nem você, nem eu podemos nos autoproclamarmos filhos de Deus. Só Ele tem esse poder. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa nem da vontade do homem? Nenhum ser humano, por mais ilustre, pode dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o missionário, nem o pastor, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder de dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida, e Ele faz esse milagre na sua vida, quando você recebe a Jesus como seu Salvador pessoal, e como Senhor da sua vida. Pois bem, agora João nos leva à conclusão no versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Me permita dizer isso, no ano 325 da era cristã, o imperador Constantino convocou um concílio geral da igreja em Niceia, para derrubar as teses heréticas de Ario, e naquele concílio, Atanásio, calçado com a verdade, derrotou as teses de Ario, e fincou a estaca da ortodoxia cristã, provando a divindade de Cristo. Ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E aí, pastor Anésio, ele escreveu uma obra, lá no 4º século a.C., e essa obra está em língua portuguesa, a encarnação de Cristo, o maior mistério do cristianismo. É mesmo, se não vejamos, o que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente,
transcendente, maior que tudo quanto foi criado. E agora esse verbo, diz Filipenses 2,6, a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, e deitado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou com os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está assentado no trono e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo, porque se viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria, porque o melhor de nós, as nossas justiças não passam de trapo de imundícia aos seus olhos, por isso ele veio cheio de graça e de verdade, nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos salvou, e ele nos perdoou, e ele nos restaurou, e ele nos exaltou, e nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E eu estou diante de uma igreja que ama a Bíblia, estudiosa da Bíblia, e vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como o é a santidade, a justiça e a misericórdia. O termo glória é uma expressão bíblica que representa e retrata Deus no esplendor máximo do seu ser, com todos os seus atributos brilhando intensamente. Quando Deus mandava um profeta, via de regra ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus em todo o seu ser, porque ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João: Jesus é Deus. Mas eu peço permissão ao meu querido pastor Anésio para encerrar, mas antes fazendo duas aplicações. E a primeira aplicação que eu quero levantar é esta: João, ao escrever a sua tese, ele é tão iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, aliás, inspirado pelo Espírito Santo, que ele vai usar no corpo do livro a mesma toada que usou na introdução, porque na introdução ele provou que Jesus é Deus, porque ele faz as mesmas obras de Deus e tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai selecionar 7 sinais, 7 milagres que Jesus realizou, dentre os tantos que os livros não caberiam numa linguagem hiperbólica. Por que 7? Número da perfeição, para provar o quê? Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. 7, porque esse é o número da perfeição. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Capítulo 4, segundo milagre, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura um paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Então o que João vai fazer ao longo do corpo da obra? Ele vai provar que Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos, e ele vai lançar mão de João 8,58. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou é o grande nome de Deus, Yahvé, ou Javé.
De onde vem a nossa palavra Jeová? Você sabe que Jeová não é propriamente um nome de Deus. Jeová é a conjugação de dois nomes de Deus. As consoantes de Javé com as vogais de Adonai formam o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou, para provar uma coisa: se ele tem os atributos de Deus, então ele é Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 10,9, eu sou a porta. Terceira declaração, a primeira, 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, e eu encerro aqui, é um grande mistério. Um grande mistério. Sabe por quê? Dessas 7 declarações de Jesus, eu sou, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12 ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele disse: vós sois a luz do mundo. Agora preste atenção, Jesus nunca disse para a igreja assim: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Como Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, 2 brevíssimas perguntas. O sol brilha? Brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então, entendamos, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, sabe qual é o papel da comunidade Carisma de Osasco? É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelos hospitais, pelas universidades, pelo comércio, pela indústria, pelas agências bancárias, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque o nosso papel é conhecê-lo e torná-lo conhecido, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é a razão da nossa própria vida. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé, queridos. Eu vou usar a linguagem popular aqui. Gente, que palavrão.
Que a graça de Jesus seja sobre nós aqui. Que o Senhor nos capacite para sermos luz no mundo, refletindo o nosso Jesus, a sua vida, a sua obra, seu amor, sua compaixão. Que sejamos cada vez mais cheios do nosso Deus, para podermos refletir da sua luz. Amém. Vamos dar as mãos nesse momento, como igreja. Cumpra, Senhor, a tua palavra em nossas vidas. Querido Deus, nós oramos nesse momento para que o Senhor abençoe a essa família do nosso irmão Hernandes, da sua esposa, a Tinha, seus filhos e netos. Que o Senhor guarde essa família, abençoando-a, para que eles sempre tenham esse coração aberto, missionário, apostólico, de sair por todo lugar, levando tua palavra, desbravando matas, mostrando o teu evangelho, pregando o evangelho do reino por onde quer que andem, abençoando a sua igreja. Obrigado, Senhor, por ter trazido este casal, os teus filhos aqui para nos abençoar. Nós os recebemos como enviados do Senhor aqui para nós. Obrigado pela tua palavra tão maravilhosa, Senhor. As escrituras sagradas que foram abertas diante dos nossos olhos e alimentaram a nossa alma. Que seja um momento, Senhor, para a tua igreja de alimento e crescimento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje aqui entre nós. Em nome de Jesus. Me permita abençoar as suas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Abençoe o irmão e a irmã perto de você. Desejo uma boa semana para eles. Vão em paz. Até o próximo domingo.